dias a iminência de publicar um decreto autorizando a entrada no Brasil para o exercício da atividade médica de 6.000 médicos formados em universidades cubanas. Nenhuma restrição à entrada de médicos estrangeiros ou médicos brasileiros que façam seu curso no exterior para o exercício das bases da educação. Ela é clara, ela é claríssima. Qualquer profissional de qualquer atividade que faça o seu curso superior em universidades fora do Brasil precisam, para exercer a sua profissão no Brasil, passar por um processo de revalidação de diploma. Essa regra, deputado Chico Preto, não existe só para o médico. Essa regra existe para o economista formado na Sorbonne, que para ser economista no Brasil tem que fazer uma prova de revalidação. Ela serve no Brasil, precisa passar por um processo de revalidação. E o governo federal propõe algo absolutamente estapafênio com a Universidade Pan-Americana de Cuba, e o médico formado nessa universidade poderá atuar no Brasil sem revalidação de diploma. Mas o médico formado em qualquer outra universidade do mundo, para atuar no Brasil, precisará fazer revalidação de diploma. Isso não é sério, deputado Chico Preto. O governo não pode aproveitar o momento de sacrifício, de dor do povo brasileiro para encontrar uma solução oportunista, demagógica e que não resolve efetivamente o problema. Porque a hora que o médico entrar no Brasil, e isso já aconteceu, a validação automática do diploma dele não pode ser parcial. A Lei de Diretriz e Base da Educação também é claríssima quanto a isso. Diploma revalidado é diploma que vale em todo o território nacional. Portanto, acontecerá o que já aconteceu no passado. Trará médicos formados em universidades estrangeiras, sem processo de revalidação. Esses médicos serão supostamente lotados no interior, mas com o seu diploma validado, obviamente, deslocarão imediatamente para os grandes centros. Porque o que segura médico no interior não é se ele se formou na capital ou não. O que pode segurar médico no interior é a criação e estruturação de uma carreira médica de Estado. E eu quero dizer que no evento sexta-feira lá inclusive dizer ao deputado Luiz Castro, que no evento sexta-feira lá em Presidente Figueiredo, o governador Omar Aziz voltou a reafirmar para mim, deputada Conceição, que estuda essa possibilidade da criação de uma carreira médico de Estado, que avalia essa possibilidade. Porque aí sim é uma possibilidade estruturante, séria, para o presente e para o futuro. Nós não podemos tratar essa questão da concentração médica nas grandes cidades e nos grandes centros como uma questão oportunista ou eleitoral. Isso é fundamento médico. Agora, a forma de enfrentar não pode ser autorizar qualquer um a exercer a atividade da medicina. Porque se um médico formado em Cuba ou em qualquer lugar pode atuar sem nenhuma aferição dos seus conhecimentos técnicos, deputado Luiz Castro, o enfermeiro também pode ser médico. O dentista também pode ser médico, o veterinário também pode ser médico. Se não é preciso aferição do que foi aprendido durante o período da universidade. Quem estuda no Brasil tem o controle do Ministério da Educação. Controle permanente nas universidades. Mas quem estuda fora do Brasil precisa de um processo de aferição dos conhecimentos. Um médico de segunda classe, um médico não preparado para o atendimento, um médico que não conhece a realidade e a estrutura do Sistema Único de Saúde. Portanto, eu quero insistir aqui que a forma séria do governo federal enfrentar o problema da saúde pública do Estado brasileiro, não é com demagogia e com oportunismo. Porque
é o mesmo governo, e não o atual, mas todos nos últimos anos, tanto do PSDB como do PT, que fugiram da regulamentação da emenda constitucional número 29, que até hoje os municípios são obrigados a aplicar 15% em saúde, os estados 12%, mas o governo federal nega-se a assumir responsabilidade com um percentual de aplicação de saúde. E a regulamentação da emenda 29 foi a chance disso, mas o rolo compressor do governo federal não permitiu que isso fosse consolidado. Precisamos enfrentar e limitar a terceirização de serviços médicos. Médico no serviço público tem que ser médico concursado, com carreira, e não médico contratado através de cooperativas e até de empresas, como já se experimenta em alguns locais e até aqui no Amazonas. Precisamos estruturar uma carreira de Estado que inicie pelo interior e pelas periferias e que se aproxime da capital e dos grandes centros por merecimento e antiguidade, como é o juiz, como é o promotor, como são as carreiras militares, por exemplo. Por que que o Exército, deputado Chico Preto, consegue botar médico lá em São Gabriel da Cachoeira e o estado do Amazonas e o estado brasileiro não consegue? Porque o Exército tem uma carreira, tem uma política para que tenha médico lá. Nós precisamos também qualificar a gestão da saúde pública, evitar o desperdício, ter mais eficiência nos gastos com saúde. Precisamos ter um controle de eficiência maior, com definição de metas e resultados, transformadas em ações definidas nos planos plurianuais. Quanto atendimento, quantas unidades de saúde vão ser construídas e equipadas, quantos médicos serão concursados, para que a lei de diretrizes orçamentárias seja coerente com o plano plurianual, com a definição de prioridades do Estado. E precisamos, acima de tudo, realizar concurso público. O governo do Estado do Amazonas prepara um concurso público para médico, deputado Chico Preto, e para profissionais da saúde. E eu insisti com o governador na sexta-feira, Vossa Excelência estava lá, e é um compromisso dele, nós precisamos interior. O cargo seja para o interior. O cidadão vai fazer o concurso para ser médico em Jutaí, para ser enfermeiro em Japurá, vedando, como vedou a lei da UEA, qualquer possibilidade de remoção, salvo por permuta. Há um compromisso do governador com isso, que pediu que o secretário de Saúde encaminhe projeto de lei nesse sentido para a Assembleia Legislativa. Aí sim, para que não aconteça o que aconteceu com a Polícia Civil, que o governo fez o concurso para as pessoas irem para o interior e hoje, porque os que eram do Amazonas, todos já arrumaram um padrinho e já deram um jeito de voltar para Manaus. Aí o governo faz o esforço de fazer um concurso público e com o movimento médico brasileiro, com o Conselho Federal de Medicina, com a Federação Nacional dos Médicos, no sentido de que esse caminho encontrado pelo governo federal é o caminho da demagogia e do oportunismo. Precisamos enfrentar o caminho estruturante para qualificar e oferecer uma saúde de qualidade para todo o povo brasileiro, em especial para aqueles mais carentes que vivem nas regiões periféricas e nos municípios do interior do nosso estado. Muito obrigado, senhor presidente.